A paz do Senhor, gente. Mais uma vez, Papai do Céu abençoe muito vocês. E como eu estava falando aqui na minha oração, o que o ser humano tem de mais valioso na vida é o tempo. O tempo a gente não consegue segurar, a gente não consegue fazer uma reserva de um tempo, a gente não consegue estocar o tempo. A gente só consegue usar o tempo. E eu creio que tanto você como eu, nós separamos esse momento para falar com Deus, para crescer um pouco mais na palavra dele. Isso é uma grande oferta que a gente pode endereçar a Deus, que é um tempo das nossas vidas. E quando a gente usa esse tempo de qualquer jeito, a gente passa na vida também de qualquer jeito. Quando a gente usa esse tempo para ações ruins, nós estamos desperdiçando o fôlego de vida, que é o que Deus colocou em nossas mãos. Quando a gente usa o tempo de qualquer jeito, nós estamos desperdiçando esse tempo que Deus tem permitido sobre nossas vidas. Porque a Bíblia fala que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Acredite você ou não, nós já estamos um dia de validade. Temos um dia que vamos sair dessa terra. Temos um dia que vamos morrer. É a Bíblia que fala sobre isso. Que o ser humano nasce e que o ser humano morre. Já estamos fadados já a morrer um dia específico na nossa vida. Já está escrito no céu esse tempo. Se está escrito, se eu não sei se eu vou chegar até o término desse dia, o porquê não, nesse momento, eu não emprestar, mas eu dar, porque o tempo não volta. É decisão. Desde o momento que eu decido ler um pouco, estudar um pouco a palavra do Senhor, aprender um pouco com Deus, eu estou ofertando. A melhor oferta que eu posso dar para Deus não é dinheiro, é o tempo. É a atenção na palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, para a gente meditar na Santa Palavra. Eu coloquei um tema muito interessante lá na live lá sobre casamento. Casamento é uma das instituições, vamos falar assim. Casamento é uma das empresas, vamos falar assim, que tem entrado em falência. Todo dia um monte de casamento entra em divórcio. Todos os dias os casamentos têm se destruído. Todos os dias os casamentos têm saído do trilho. Os casamentos têm se perdido em si mesmo. Casamento é uma coisa muito boa quando é fundamentado em Deus. Quando o casamento perde os seus fundamentos, que é Deus, ele deixa de ser bom, ele deixa de cumprir o seu objetivo. Qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é unir forças para cumprir algo muito maior, um propósito muito maior nessa terra. E falar de casamento para mim é uma coisa muito difícil. Eu estava falando com Deus hoje pela manhã, orando, e o Espírito Santo sinalizou esse tema para mim falar aqui na live aqui. É difícil falar de casamento para mim, porque, gente, o ser humano ele quer falar daquilo que ele acerta. O ser humano ele quer falar daquilo que ele tem controle. Como é bom quando a gente fala daquilo eu venci. Como é bom falar de uma coisa em que a gente controla, em que a gente tem sucesso. Como é bom. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu confesso que eu não queria estar falando sobre casamento aqui, porque eu sou uma pessoa também que há quase 3 anos não soube chegar e trabalhar meu casamento, não soube ser um bom esposo. É muito difícil a gente falar da gente mesmo sobre esse tema, mas é importante. Irmão Bruno, como é que você pode falar de casamento se você não venceu? Gente, se a gente é para a vida, se você pegar todas as coisas criadas na vida, tudo que é criado na vida, alguém sempre passa a sua experiência para que o outro não caia. A questão é que o egoísmo hoje é tão grande nesse mundo que quando você falha numa parte da sua vida, você não quer passar a sua falha, para que você
não venha ficar mal, mas a sua falha pode ser uma ponte para o outro não cometer o mesmo erro. Por isso que eu falei que tema casamento para mim é uma coisa muito difícil mesmo. Mas, irmão Bruno, você superou? Superei. Muita coisa superei. Muitas coisas eu consegui. Quando a gente está de longe, quando a gente dá aquela distância, a gente percebe quantos erros nós cometemos num casamento. E é triste porque eu só conheci quando eu quebrei no meu casamento, eu pude me enxergar de longe. Então, esse tema vai ajudar muita gente hoje a não quebrar os seus casamentos, a não entrar em falência com o seu cônjuge. Casamento é uma coisa sagrada por Deus, casamento é uma coisa boa, mas o mundo, as pessoas que não dão certo, falam que casamento é uma coisa ruim. Eu jamais vou falar para você que casamento é uma coisa ruim porque eu não dei certo. Se eu não dei certo, a responsabilidade foi minha. Se eu não dei certo no meu casamento, a responsabilidade foi uma falta de sabedoria por não seguir os princípios da Bíblia. Irmão Bruno, houve traição no seu casamento? Não, não houve traição. Houve coisa pior. Traição é um estado, é um comportamento que o outro tem do seu corpo. Mas tem algo muito pior do que uma traição, que são as palavras. Palavra é uma coisa que entra na alma e causa um buraco e às vezes você não consegue mais remendar aquela questão. E eu percebo que isso é uma ferida muito grande na vida de pessoas, esse tema casamento. Tem pessoas que não querem nem discutir essa questão de casamento. Já estão com a sua mente já cauterizadas, não quer mais saber disso. Mas casamento é um propósito de Deus, é algo que Deus instituiu. Deus fala lá no início da criação, olha para Adão, não é bom que o homem esteja só. Quando a Bíblia fala não é bom que o homem esteja só, não é porque é a figura masculina, entende? É porque a criação foi um homem, então não é bom que o homem viva só. Ou seja, eu vou completar, não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. É bom que os dois venham se unir, porque a união, entenda uma coisa, a vida, ela é binária. Guarda isso, porque isso vai ser muito importante nessa live. A vida, ela é binária. A vida é par. Entenda isso. Você tem 2 ouvidos, 2 buracos no nariz, você tem 2 olhos, você tem 2 mãos, 2 pernas, 2 rins. Ou seja, se você pegar na totalidade, a vida, ela é binária. E um casamento é um quê? É binário, é uma união. Casamento é 2 pessoas que se unem. Você está falando que ímpar é ruim? Não, não estou falando isso. Estou falando que a vida, ela sempre está sujeitando o ser humano a viver num par, binário. A vida, ela é binária. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. É para a vida. Você que está entrando, se permita a ouvir um pouquinho para que você venha se sarar, você que está casado, ou você que vai casar, ou você hoje que está separado. Isso é um tema muito importante, mas eu vejo que machuca muita gente. Casamento é uma coisa que, quando ele é mal direcionado, ele causa muita dor, muita ferida. Casamento, quando ele é mal orquestrado, ele causa muita destruição. Essa é a verdade. Casamento é um veículo. Se você tentar pegar esse tema casamento, é como se fosse um caminhão muito grande. Vou colocar melhor, uma locomotiva, um trem. Uma locomotiva que tem vários vagões aí, 100 vagões, que uma locomotiva, ela leva o quê? Ela é responsável por levar carga, uma grande quantidade de coisas. Casamento é isso, é uma locomotiva. Casamento é algo tão bacana que do casamento se forma uma família.
Casamento é algo tão bacana que de um casamento se constrói coisas na terra. Casamento é algo tão bom que de um casamento você constrói, você finca o seu nome aqui na terra. Mas como uma locomotiva, se ela não for bem guiada, se ela é uma locomotiva desgovernada, uma locomotiva emparelhando com o casamento, ela destrói muita coisa quando ela sai dos trilhos. Uma locomotiva, quando sai dos trilhos numa cidade, ela só causa destruição. Assim é um casamento. Um casamento mal governado, ele destrói muitas coisas aqui na terra, destrói a fé, destrói filhos, destrói pessoas. Por isso que falar desse tema para mim é uma coisa complicadíssima. Mas vai ser muito bom você ouvir coisas, erros que eu cometi no meu casamento. Bom seria que as pessoas tivessem a coragem de se enfrentar e falar para que outras pessoas não caiam no mesmo buraco. Casamento é como se fosse você estar andando numa selva e alguém chega e pisa no espinho. A responsabilidade desse que pisou no espinho é avisar quem vem atrás, ó, tem um espinho aqui. Esse sou eu hoje na sua vida. Falar um pouco daquilo que eu não acertei, para que você venha conseguir chegar e você venha conseguir alinhar seu casamento, você vai conseguir reparar o seu cônjuge. Isso é muito importante. Irmão Bruno, o que é que você tem para falar das suas mulheres? Zero. Estou aqui para falar da minha pessoa, falar daquilo que eu errei. Isso é muito importante porque a Bíblia fala assim: analise o homem a si mesmo. A Bíblia não manda você analisar o outro. Quando você consegue se analisar, você consegue ser espelho para o outro. É uma coisa muito bacana, porque numa live, é uma coisa interessante, numa live a gente quer fazer a publicidade. Nós queremos falar do acerto e não do erro, porque é difícil, né? Mas eu estou aqui falando da verdade. E a verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser colocada, porque Deus é a verdade. Eu e você, nós não somos a verdade, mas temos que ser portadores da verdade. E quando eu e você carregamos a verdade, ela nos fere para que seja falado a verdade. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, diz lá em Efésios, é a Bíblia, tá, gente? E falo para você que se encontra na live. Se permita ouvir até o final. Se você conseguir ouvir até o final essa live, a sua vida, o seu casamento vai ter uma melhoria muito grande. Porque é a palavra. Você como indivíduo vai melhorar demais. Você que está separado, possa até ser que você consiga retomar o seu casamento. E você que vai casar, vai ter exemplos de como não orquestrar um casamento. Diz assim lá em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Calma, mulheres. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Isso é muito forte. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aqui é o primordial, ó. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sujeita, como também o Senhor a igreja. Interessante que aqui está falando o quê? Primeiro falar da mulher, não estou aqui para subjugar a mulher.
depois fala do homem. Aqui há um cumprimento mútuo, uma responsabilidade do homem e uma responsabilidade da mulher. Interessante que eu vou começar a falar do homem para a mulher não ficar muito machucada. A Bíblia fala assim: homens, amam suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Gente, é tão forte isso. Preste atenção quando a Bíblia fala assim, ó: homens, amam suas esposas como Cristo amou a igreja. É a Bíblia, não sou eu. Se você não quiser dar atenção, a vida é sua, você que está vivendo. Jesus, quando ama a igreja, preste atenção que Jesus ele veio na terra como um servo sofredor. Ele veio para servir a humanidade. E quando a Bíblia fala assim: maridos, ame suas esposas como Cristo amou a igreja, o homem ele tem a responsabilidade, tem a capacidade mental, ele tem um governo de amar a sua esposa. A Bíblia fala que a esposa é o vaso mais frágil. A Bíblia fala que a esposa precisa a todo momento da proteção do homem. É a Bíblia que fala, não sou eu. Entenda, gente. E se for prestar atenção como Jesus caminhou na terra, amando a igreja, Deus amou a igreja, ele foi severo em amar a igreja. Você vê que ele se permitiu ser humilhado, se permitiu um monte de intempéries nessa terra, porque ele veio para amar. Amar não é sentimento, amar é uma decisão. Uma coisa extraordinária no casamento, muito interessante isso, que o casamento ele tem um começo extraordinário, porque o casamento no início, preste atenção nisso, isso é fantástico, ele começa com a paixão. Ele começa com a paixão até um certo período. Chega um período que a paixão termina. E nesse término da paixão, aonde dá continuidade ao amor. Primeiro o casamento vem com a paixão ela tem um momento para terminar, e depois vem o amor. O amor da Bíblia, ele sempre vai sinalizar para o comportamento. O amor não é sentimento, é o comportamento que você tem que ter com seu cônjuge. E isso é tão forte, essa questão da paixão, porque em nome da paixão, o ser humano faz loucuras. Em nome da paixão, o ser humano se une com pessoas que não era para se unir. Em nome da paixão, o ser humano casa de qualquer jeito. Em nome da paixão, o ser humano ele se enfia em qualquer buraco com aquela pessoa. Em nome da paixão, o ser humano ele está disposto a vencer qualquer dificuldade para se casar. A paixão ela é como se fosse o combustível daquele foguete, que arranca o foguete da terra. A proposta da paixão é jogar o foguete lá no espaço. Que o espaço ele exige resiliência. Uma pessoa quando está lá no espaço, mentalidade forte, focado, lá ele está fora do seu ambiente natural. E casamento é isso. Casamento, quando você sai do momento da paixão, você entra no momento do amor, ali você está desconfortável. Porque, se formos parar para analisar, Jesus, quando ama a igreja, Jesus viveu momentos de desconforto. O amor gera desconforto. Para quem está amando, vai viver momentos de desconforto. Amor da Bíblia é isso. A Bíblia fala: ama o seu próximo como a ti mesmo. Ama o seu inimigo. Como é possível amar o inimigo no sentimento? É impossível você amar o seu inimigo no sentimento. Você ama no comportamento, não fazendo com ele com o que você quiser, não fazendo com ele aquilo que você não queira que fizesse com você. E casamento é isso. Quando você sai do estágio da paixão, você entra no estágio do amor, o estágio da aliança. Enquanto está na paixão, tudo é bacana, tudo é maravilhoso, você é aquela pessoa compreensível, que entende, mas o casamento chega naquele momento
do amor. Um momento que já se acostumou, um momento que as partes já conseguiram se revelar quem são elas, um momento em que os defeitos foram colocados na mesa, um momento em que aquele jeito que ele não demonstrou no início, ele passa a demonstrar, ela passa a colocar na mesa também. Aonde vem aqui, primeiro eu quero trabalhar os maridos, onde a Bíblia fala: maridos, ame suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Seja suporte para sua esposa. Ame ela, porque o homem, ele já tem isso nele. O homem, ele tem a mente muito mais forte para absorver pancadas do que uma mulher. Foi dado isso ao homem. Por isso que aqui a Bíblia dá o dever desafiador para um homem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é o que acontece hoje na falência dos casamentos. Os homens não têm se colocado na sua posição. Você se colocou, irmão Bruno? Claro que não. Por isso que eu estou falando aqui. Se eu tivesse me colocado na posição que a Bíblia fala que eu deveria, eu não seria uma pessoa que estaria separada há quase 3 anos. É brabo, é. Mas temos que tocar nesse assunto, né? Isso é importante. Como eu orei hoje, Papai do Céu, fala sobre esse assunto. Falar sobre nossas falhas, sobre nossas fraquezas, falar sobre nossos caminhos de erro é desconfortável. Para mim é um momento de desconforto nesse momento. Eu queria falar nesse momento coisas que eu estaria acertando. Mas a Bíblia, ela não... Deus, ele quer imperar a vontade dele, ele quer perpetuar a vontade. Então eu creio que nesse momento, esse assunto vai ajudar muita gente. Eu vejo pessoas entrando e saindo, pessoas às vezes que estão com feridas enormes, que não querem tratar, não querem se enfrentar. E é importante a gente ter essa coragem de se enfrentar. Toda vez quando você for ouvir alguém e esse outro falar mal do seu cônjuge, ele está em conflito. Porque quando alguém fala mal do outro, é porque ele está querendo esconder o seu erro, esconder as suas falhas. Quando eu falo do outro, eu quero colocar alguém na frente dos meus erros. E a Bíblia, ela sempre vai descortinar. A Bíblia sempre vai querer colocar a verdade à tona. E a verdade é que o homem precisa ser forte, resiliente, sair do âmbito da paixão e amar o seu cônjuge. A paixão é como se fosse uma férias. Você está de férias. Fica tranquilo. Tirando férias do seu casamento, porque vai vir um momento em que ela acaba e vai vir um momento que você vai ter que exercer o amor, exercer a aliança. A aliança, ela foi feita para a gente lembrar das promessas. Uma promessa que você fez, ela vai além das emoções, vai além dos sentimentos, ela vai além da paixão. É promessa. Então o casamento é uma aliança primeiro que você faz um com o outro e depois, quando você vai no altar, você faz essa aliança com Deus. Irmão Bruno, o casamento é uma prisão? Claro que não. Ninguém está falando disso aqui. Estou falando do homem, que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez na terra? O que Cristo fez aqui na terra para com a sua igreja? Quantos desafios Cristo venceu? O problema de falar isso numa live é que eu falo, as pessoas entram e pegam assuntos cortados. Esse é o problema. Mas vamos lá. Vamos discorrer porque eu estou aqui amparado no Senhor. Mesmo errando, mesmo eu sendo uma pessoa que não consegui há quase 3 anos atrás segurar um casamento, eu estou aqui para ser exemplo para a sua vida, para que você não repita os mesmos erros que eu repeti. E quem quiser colocar no comentário aí, fazer pergunta, fica à vontade. Porque algo maravilhoso, gente, quando a gente se cura, a gente se enfrenta, aquilo que falam, se alguém falar alguma coisa que é verdade na sua vida, é verdade, você não pode mais se ofender. Se alguém falar do seu erro, é verdade, errei mesmo.
Quando você mesmo confessa o seu erro, quando você supera o seu erro, aquilo não é mais uma ferida aberta na sua vida. É uma cicatriz, que a cicatriz ela é importante para que você venha lembrar do que causou aquela cicatriz e você não venha fazer mais. Ferida aberta não é sadia, ok? Ferida aberta é prisão. Ferida aberta é escravidão. Então se permita a se curar para que você ajude pessoas através dos seus erros também. Erros que você cometeu, mas que você não comete mais. Erros que você superou. Isso é muito importante. E a Bíblia também fala aqui, saindo dos maridos, que o marido é responsável por amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Agora fala das mulheres, para as mulheres se sujeitar aos seus maridos. Eu peço paciência que você fica na live aí, eu tenho que ficar indo e voltando, para que as pessoas venham entender esse assunto, que é um tema muito complicado. É um tema que tem muitas feridas. E quando a Bíblia fala das mulheres se sujeitar aos vossos maridos, a Bíblia não está falando de escravidão, está falando de respeito. O esposo tem que dar a honra que a mulher merece, e a mulher tem que dar a honra que o esposo merece. A Bíblia está falando aqui de uma servidão mútua, de um estar servindo um ao outro no seu local de governo. A mulher foi dado um poder para a mulher da administração, de ajudadora. E o homem foi dado um poder ao homem de conquistar, de dominar, de proteger. O homem é a proteção, o homem, ele é o sustento. O homem, ele é a coluna da sua casa. A mulher é a administração da sua casa. É interessante isso. Isso é muito forte, porque tem coisas num lar que compete ao homem, que às vezes a mulher arranca do homem, e aquilo que compete à mulher, o homem arranca da mulher. É como se fosse numa empresa. Você tem a sua função, aí vem o outro lá que não conhece a sua função e quer exercer a sua função. Logo vai trazer caos naquele ambiente. Casamento é a mesma coisa. Casamento, cada um tem uma função e um ou outro tem que valorizar essa função do outro. Um ou outro tem que servir um ao outro. Um ou outro tem que se guardar e tem que guardar um ao outro. Uma das coisas muito perigosas no casamento é quando a gente leva assuntos de dentro de casa para terceiros. Isso aí acontece muito. Irmão Bruno, você errou nisso? Errei. É uma coisa que é uma traição, vamos falar assim. Porque aliança, quando você decide você se aliançar com o seu cônjuge, ali é uma coisa fechada. O máximo que você faz é se aconselhar com uma pessoa que você confia muito, que é um líder espiritual, um sacerdote, um pastor, ou aquela pessoa, aquele amigo que ele governa o casamento dele, que você sabe que você pode confiar e você confia. Porque informações de uma união, ela tem que ficar muito bem guardadas. É o que está acontecendo hoje num casamento. Num casamento, a gente terceiriza muita informação para outras pessoas. E a maioria das pessoas que te rodeiam sentem inveja da sua vida, não estão torcendo por você. Você tem que tomar uma decisão, coisa que lá atrás eu não consegui, de achar a pessoa certa para você se aconselhar no seu casamento. Casamento, como eu falei lá no início, é como uma locomotiva. Casamento é uma coisa extraordinária. Ele leva muitas coisas. O casamento, ele leva um futuro. Casamento, ele constrói filhos. É uma fábrica. Casamento, ele começa como uma fábrica. Ele vai fabricando ali um bom esposo, uma boa esposa. Ele começa a fabricar filhos. O casamento fabrica gerações. Olha como é que é bacana. Um casamento, aí ele começa a fabricar filhos. É uma fábrica. É o início de um grande empreendimento. É o início que vai dar longevidade, o sobrenome daquela família. Vou colocar aqui a família Santos. O casamento, como está aqui, ó,
Girlene Souza, a família Souza. A família Souza vai imperar no mundo. Então o casamento é como se fosse uma locomotiva que ele consegue carregar um monte de coisas para um destino. Qual o destino do casamento? O destino do casamento é Deus. Qual o destino dessa locomotiva? Ela tem um destino: alimentar uma cidade. E qual o destino de um casamento? Alimentar esse mundo. Alimentar o mundo com expectativas. Que você pode falar sim. Você tem que decidir. O seu casamento, ele é bênção. O seu casamento não é maldição. Se você se encontra casado, passando por um momento difícil, leve Deus para o seu casamento. E não culpe o seu cônjuge. Começa a se avaliar. Entenda uma coisa, a Bíblia é fantástica. Quando você e eu, a gente começa a se avaliar, Deus ele começa a mudar o outro. Quem muda o ser humano é Deus. Não são os conselhos. Não. O ser humano, ele é ruim por natureza. Eu e você somos pessoas extremamente teimosas. Somos pessoas que gostamos de fazer aquilo que é errado. Já está entranhado dentro de nós. Se fazemos aquilo que é certo, é porque Deus insiste com as nossas vidas. Se Deus não insistir, aquilo que é certo se aparta da nossa vida. Aquilo que você tem de bom, que você fica se gloriando, não é seu. Deus empresta. Empresta coisas boas para que a gente venha enxertar no nosso casamento. Então passe a profetizar sobre o seu casamento. Não fale mais do seu cônjuge. Faça como Cristo. O que a Bíblia falou aqui? Maridos, ame suas esposas como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala que Jesus foi para uma cruz como um cordeiro mudo, quieto, absorvendo. É tão forte isso, gente, que num casamento tem que ter um para se colocar como coluna. Irmão Bruno, mas você está falando que o homem é a coluna. Sim, o homem é o sacerdote. Mas em alguns momentos o sacerdote quebra. Por que não a mulher se levantar em oração e ajudar o seu cônjuge em Deus? Alguém tem que suportar. Irmão Bruno, você suportou? Não, não suportei. É ruim eu falar isso para vocês, que eu não suportei. Mas uma coisa que eu posso ensinar vocês hoje, aí eu posso ensinar: nunca fale mal do seu cônjuge. Você que está separada, não fala mal. Você vai atrair maldição para a sua vida. Tenha coragem de se analisar. Tenha coragem de se fidelizar com você mesmo, de vasculhar a sua vida. Quando a gente fala mal do outro, quando a gente fala mal da nossa esposa, do nosso esposo, seja você que está casado, separado, estamos atraindo o mal da vida para a nossa vida. Estamos falando para Deus: Deus, eu não erro. Deus, eu só acerto. E ficamos colocando o outro sempre em julgamento. Ficamos subjugando o outro. É por isso que nesse tema casamento, eu não tenho para falar nada da minha ex-mulher. Hoje aqui o assunto sou eu. O assunto são os meus erros. O assunto é aquilo que eu cometi e que passou. O assunto é sobre o que eu não consegui governar. E deixo bem claro aqui, é uma coisa que eu não gostaria de estar falando. Mas, se Deus assim colocou no meu coração, vamos lá, porque eu quero que meus irmãos não estejam no local que eu estou. No local de uma pessoa, de uma família quebrada. Isso é muito ruim. Tem filhos, Bruno? Tem, já vou entrar nesse assunto também, que é um assunto muito ruim. Quando você tem um casamento em que é composto por filhos, lembra da locomotiva que eu te falei? Lembra que a vida ela é sempre binária. A vida é binária. Depois você pesquisa isso. A vida é sempre união. A vida é binária. 2, par. A vida sempre vai querer se unir. A vida sempre vai provocar uma união. O Evangelho sempre provoca a união. Onde estará 2 ou 3, ali eu estarei presente. Qual o mínimo? 2. A vida ela é binária.
Casamento é binário. Casamento é binário. Quando você casa, aquilo que você só tinha um, você passa a ter dois. A Bíblia fala que quando duas pessoas se unem, se casam, se tornam um só. Aí eu vou provar para você que a vida é muito binária. Muito binária. Aquilo que você tem um, quando você casa, você passa a ter dois. Dois corações. Não é assim? O que é que você tem dois sozinho? Tem dois rins. Mas quando você casa, passa a ter duas mentes. Tudo aquilo que você tinha um, quando você casa, a vida cumpre o seu papel de ser binária. Você passa a ter dois. A vida ela não mente, a Bíblia não vai mentir. Se você levar isso para a sua vida, para o seu dia a dia, você vai ser uma pessoa extraordinária nas suas ações, do seu casamento, da sua família. E quando se tem filhos no casamento, vou falar quando o casamento quebra, aí você sente que a locomotiva saiu do trilho. Quando a sua locomotiva é que o seu casamento sai do trilho quando tem filhos, vamos mal comparar, tá? Filhos é uma mercadoria muito valiosa que você está levando no seu vagão. Seu casamento é o trem que está puxando vários vagões. Então os seus filhos ali se desgovernam também, porque não vai ver o papai e a mamãe mais junto dentro daquela casa. Logo, é uma ruptura que causa na mente das crianças extraordinária. É uma ruptura irreparável. Ok? E foi assim comigo também. Tenho meus filhos e quando me separei, foi uma coisa horrenda, porque a gente entra em crise com o nosso cônjuge, mas não com nossos filhos. E na maioria das vezes, vou falar assim, na totalidade, quando se separa, o homem sai de casa e a mulher fica com as crianças. Porque as crianças é sempre mais ligada, na grande maioria, com as mães. E o homem, ele passa por aquele momento de desmame da sua família. É um momento muito ruim para a vida de um homem, mas é um preço que ele paga pelo seu mau governo da sua família. Tem muitos homens que numa separação não conseguem sobreviver, não conseguem permanecer na palavra e vai se afogar nas coisas dessa terra. Vai se afogar na bebida, na prostituição, vai se afogar nas coisas dessa terra. Ele só vai cavando mais o seu buraco, ele só vai mais se afundando. E com isso, a única chance que ele tinha de um casamento irreparável, eu vou falar assim, porque tem, né? São casamentos que são construídos em maldição. Tudo aquilo que começa errado vai terminar errado. Deus, ele tem princípios e devemos seguir os princípios de Deus. Você querendo ou não, acreditando ou não, você já nasce como Adão. Você já nasce e no seu nascimento a Bíblia fala que Deus te escolhe dentro do ventre da sua mãe. Quando você se separa para Deus, já tem uma pessoa certa para você. A nossa falta de paciência, de esperar em Deus a pessoa certa para a nossa vida, a gente segue a paixão. E a paixão, a gente anda por vista. Na maioria das vezes, a gente vai por uma pessoa, a gente casa por vista ou pelo que ouve. Casamento mal sucedido, união que não é do Senhor, ela se constrói muito assim. E um homem ou uma mulher que não consegue esperar em Deus, o seu cônjuge, ele vai passar por esse momento da separação. Ele vai passar. E ele, tanto o homem como a mulher, causa grande transtorno na próxima geração, que são os filhos. Passei por isso. É algo avassalador. Quando a gente percebe, quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe que a gente machucou inocentes, que não tinham nada a ver com isso, que são nossos filhos. E é um processo muito demorado até a gente entender que nós erramos, meu Deus, até a gente entender que nós somos o culpado daquela situação. Entenda o que eu estou falando para você. Quando o homem faz essa reflexão e a mulher faz essa reflexão, o que eu estou querendo dizer aqui,
Irmão Bruno, o meu marido, minha esposa é culpada. Não, quando você olha para si, quando cada um olha para si, não vem a acusação, não vem a sentença, vem a reflexão. A Bíblia sempre está falando para se autoanalisar. A Bíblia sempre está falando, analise você a si mesmo, não analise o outro. Por isso que é perigoso você está sempre analisando o outro para se defender. Se permita a não se defender. Num casamento, você tem que ter a coragem de estar se avaliando. Quando você se avalia, você começa a ter mudanças, e essas mudanças começam a gerar comportamentos, frutos. Logo a outra parte, quando você está em Deus, a outra parte, ela é conflitada por Deus. E tudo aquilo que Deus conflita, Deus trata. E quando Deus trata, Deus constrói. Deus não destrói no seu tratamento. Mas alguém tem que ter a capacidade, a coragem de se avaliar. Como eu estou falando com os irmãos aqui, talvez uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu não teria coragem de fazer essa live, de falar da minha vida conjugal que não deu certo. Mas hoje eu tenho coragem, hoje eu tenho maturidade para falar dos meus erros. O quanto eu fui uma pessoa ruim e perversa no meu casamento. Não tem nenhum problema em falar isso. Se você tem, ainda você está no mal da sua alma. Você está passando por um processo em que eu passei de se autoafirmar. Você está querendo se autoafirmar. Enquanto a gente fica na defesa, enquanto a gente fica só defendendo, a gente não cresce. Defesa é aquela pessoa que não quer crescer. Ele não ataca e nem se permite ser ferido. Ele não faz nada, só fica defendendo. E eu vou ser honesto com você, quando nós estamos no nosso momento de erro, não se defenda. Se permita ser tratado por Deus. Porque quando você fala do seu erro, quem é que pode te acusar? O inimigo não pode mais te acusar porque você mesmo está falando. A Bíblia fala assim, confessai os vossos pecados um para com os outros, e eles são perdoados. Porque tudo aquilo que não está oculto, como o papel do diabo é te trazer vergonha. O papel do diabo é te envergonhar. Quando você se coloca nessa base aí, e aí fiz isso mesmo, confesso, ele vai acusar você de quê? Mas então o casamento ele passa por isso. Ele passa por esse estreito, o estreito da autoafirmação. O estreito de um cônjuge começar a brigar com o outro, de querer aconselhar, ser exemplo um para com o outro. E eu fui assim também, tá? Errei nessa parte. Irmão Bruno, você só errou. Gente, eu prefiro aqui falar dos meus erros para vocês, porque quando a gente fala do nosso acerto, o ego começa a inflamar. O ego, ele começa a virar uma altivez. Quando a gente fala muito dos nossos acertos, a gente quer ser espelho, a gente quer ser a verdade para o outro. E vamos ser honestos. Aqui alguém tem que tomar essa coragem. Eu e você não agimos na verdade a todo tempo da nossa vida. Em algum momento a gente vai falhar, em algum momento nós vamos escorregar. Temos que ser honestos conosco mesmo. Quando eu consigo ser honesto comigo mesmo, Deus, ele consegue chegar, operar na minha vida, Deus consegue restaurar a minha vida. Então você hoje que está casado, vivendo o seu momento de paixão, viva esse momento de paixão que é o início do seu casamento. Mas sempre se ampare na Bíblia, porque a paixão vai acabar, vai vir o momento do comportamento, um momento em que a aliança vai ter que ser lembrada, um momento em que em momentos difíceis você vai ter que lembrar da aliança. Davi passa por isso. Davi, quando tem Saul em suas mãos, ele lembra, não ousarei eu tocar no ungido do Senhor. Momentos difíceis, nós lembramos de aliança. Momentos de dificuldade num casamento, lembramos das promessas que fizemos diante de Deus. É a hora de você ter o bom comportamento do amor. O amor é comportamental.
É a hora de você, marido, a hora de você, esposa, se comportar para proteger o maior bem que o ser humano tem abaixo de Deus, que é a família. Um bem que eu sempre estou frisando aqui, que entra pessoas e sai pessoas. Um bem que eu não consegui proteger há quase 3 anos atrás. Um bem que eu não consegui fazer uma boa administração. Um bem que eu não consegui lembrar da aliança. O preço disso, uma separação. O preço disso, pegar filhos toda sexta-feira, que é o que eu faço. Pego meus filhos toda sexta-feira para ficar comigo, toda semana. Mas, irmão Bruno, a lei fala que é de 15 em 15 dias. Gente, isso é a lei humana. A gente sempre tem que usar o bom senso. O que o bom senso faz? A gente se acertar. Nós temos que ter na nossa mente que algumas coisas na nossa vida a gente não vai ter mais. É um fato. Tem coisas que a gente perde. É aquela pessoa que se encontra separado hoje, que o seu casamento foi muito mal construído como o meu, tá? E é responsabilidade minha. Eu construí mal, não foi um casamento iniciado no Senhor. E quero deixar algo claro para os irmãos aqui, que eu sabia da verdade, estava no Evangelho. O Evangelho, ele sempre vai denunciar a mentira. Eu sabia do Evangelho, estava na verdade. Então, quando a gente sabe da verdade e comete um erro na verdade, a sentença é certa. Isso aí é fato. Não estou falando de pessoas que estão hoje, que não conhecem a verdade. As pessoas que não conhecem a verdade, que entram no Evangelho, têm mais a chance de perdão do que tem quem está no Evangelho. Entenda o que eu vou falar agora. É como se fosse um filho. Você tem um filho na sua família, seu filho sabe que você não quer ninguém no seu quarto. Ele leva os coleguinhas para o seu quarto. Quando você chega em casa, está o seu filho e um monte de colega no quarto lá, em que ele sabe do princípio daquela casa. Quando os colegas foram embora, quem é que vai pagar o preço? É ele, porque ele sabe da regra da casa. Assim é o cristão. Eu sabia da regra de como não fazer e fiz. Então a sentença, ela vem. Ela veio na minha vida. Entendeu? Irmão Bruno, e agora? Agora é eu esperar o processo. Tem que ter o processo. O processo é que realmente eu quero me acertar com Deus. Você tem que ter esse processo também. Irmão Bruno, você está sozinho? Com certeza. Quase 3 anos sozinho. Pego meus filhos toda sexta-feira. Não tenho tempo nem para pensar. Mas é o meu processo. E não estou triste com isso também não. Agora a gente entender que quando a gente erra, nós devemos viver o processo em Deus. E o processo tem os seus momentos de dor. E é normal. Dor de quem já cometeu alguns erros. E você precisa ter essa coragem, essa capacidade, essa resiliência de você se confrontar. Se você quer vencer os estágios da sua vida, decida-se a se confrontar. Quando você se confronta, você não permite que o diabo confronte mais a sua vida. Você não dá mais margem para o inimigo confrontar o seu dia a dia, confrontar as suas ações. Isso é uma decisão, gente. Se consertar é ter decisão na vida. E você que está casado hoje, proteja seu casamento no Senhor. Lembre das alianças no momento difícil. A aliança ela é para ser lembrada no momento de dificuldade. A fé é para ser exercida no momento de dificuldade. Quando você está bem, você não exerce a fé. Você está bem. Quando você está bem no seu casamento, você não exerce a aliança. Você não exerce. A aliança é para ser lembrada, por isso que você tem um símbolozinho no seu dedinho, para você lembrar dessa aliança em momentos difíceis, momentos de escassez. Se você tem um casamento no Senhor, se apegue na palavra. Se apegue na palavra. Se você está começando um relacionamento que não está no Senhor, não leve ele em um âmbito mais sério. Tem momentos que a gente tem a chance de encerrar aquilo que não está sendo construído no Senhor. Porque se você transformar esse relacionamento que não está no Senhor em um casamento,
você vai casar e vai separar. É um fato, porque tudo aquilo que é mal construído não tem a chance de ele ter insucesso, é muito grande. É muito grande. Tudo que começa errado, gente, termina errado. Nada que começa errado termina certo. O insucesso daquilo que começa errado, ele é muito grande. E você que está vivendo um conflito, irmão Bruno, meu casamento foi certinho no Senhor, casei na obediência, mas hoje eu vivo tantos conflitos, é porque você não olha para si. Só existe conflito porque eu e você insistimos em sempre olhar para o outro. Eu só consigo falar que o outro está errando porque eu insisto em olhar para o erro do outro. Mas, irmão Bruno, o erro do outro me afeta. Irmão, desculpe falar. Falo com propriedade. Com propriedade de pessoa que errou e conseguiu superar o erro. Afeta porque você não está no Senhor. Afeta porque você não está se analisando. Porque quando eu e você estamos investindo nosso tempo analisando a nossa própria vida, acontece algo extraordinário. Nós chamamos a atenção de Deus para a gente, falar, opa, ele entendeu o Evangelho. O Evangelho é sobre se reconstruir. O Evangelho é sobre se reeducar. O Evangelho é sobre se analisar. E quando a gente perde isso num relacionamento, num casamento, vem a traição, vem as acusações, vem filhos que daqui a um tempo não vão ter seus pais juntos. A gente corre um sério risco de chegar e construir nossos filhos assim, com esses mesmos comportamentos, porque um filho, eu descobri isso da pior forma possível. Um filho, ele não segue aquilo que a gente fala, ele segue o nosso comportamento, ele segue aquilo que a gente faz. Um filho segue as nossas ações e as nossas atitudes. Se um filho vê a gente maltratando tanto o homem como a mulher, maltratando um ao outro, o filho vai levar isso para a vida. Se o filho vê um casamento mal construído, o filho vai levar isso para a vida. Eu falei uma vez para o meu filho, eu errei muito. Perdoa seu pai porque eu errei. E um filho, ele precisa ouvir isso da sua boca, que você errou, que você está errado. Porque o filho precisa entender, meu pai, minha mãe, quando eles erram, eles falam que errou. Você está ensinando o seu filho que líder, que pai e mãe também erra. E a hombridade de pedir perdão é algo curador na mão de Deus. Quando você assume o seu erro para um filho, para uma pessoa que você é espelho, você está sinalizando para ele. Aprenda. Quando você errar também, assume os seus erros. Seja responsável com os seus erros. O tema hoje, para quem está entrando, é casamento. Quando você erra no seu casamento e você partilha o seu erro, você pede perdão ao seu filho, você está ensinando a ele. O dia que você casar, quando você errar, peça perdão também. Porque pedir perdão é um sinônimo de coragem. O pedir perdão, reconhecer o seu erro, se analisar, é hombridade. Entenda, você é mais sério, você tem mais hombridade, você é mais vencedor quando você consegue reconhecer quem você é. Porque tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem para reconhecer os seus erros. Tem que ter coragem para falar das suas fragilidades. Eu e você, a gente esconde nossas fragilidades diariamente com uma boa maquiagem, uma boa roupa. Aqui na telinha, numa live, onde a intenção da live é um monte de seguidores, curtida. Comenta aí, gente, para gerar audiência, mas não é a intenção dessa live aqui. Essa live é passar a verdade. Se você quer ouvir a verdade nessa live, aqui é o lugar de você ouvir a verdade. Como quem está entrando agora, que eu estou falando sobre o tema casamento, eu estou falando um pouco da minha vida, porque eu fui uma pessoa mal sucedida no casamento há quase 3 anos atrás. Isso tem que te ajudar a não fazer uma live como essa no futuro próximo.
Decida-se a querer ser espelho. É bom, tá, gente? Ser espelho não no âmbito de julgar. A Bíblia fala, corrigir os seus irmãos em amor. Lembre-se que o amor da Bíblia é ação, é atitude. Repreenda o seu irmão sempre com um bom comportamento. Repreenda o seu irmão como Jesus repreendeu, como Jesus amou, um bom comportamento. E o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, ele é o seu mais próximo. Ele é o seu melhor amigo. O seu cônjuge, seu esposo e sua esposa é a pessoa mais importante abaixo de Deus e abaixo de você. Que primeiro vem Deus, depois vem você e depois vem seu cônjuge. Que vocês acabam sendo um. Como eu falei aqui, sempre leve que a vida ela é binária. A vida é par. Dois. Pare para analisar. E quando você se une, aquilo que você tinha um, você passa a ter 2 ou 4, né? Que a vida, ela sempre vai convergir para a união. A vida não está a favor da separação. Quando eu falo a vida é Deus. Eu vou repetir isso só um pouquinho para quem entrou aqui agora. Entenda, a vida ela é binária, 2, par. 2 buracos no nariz, 2 ouvidos, 2 olhos, 2 rins, 2 mãos, 2 pés. Você tem 10 dedos, nos pés. Então é tudo par. Sempre está indicando por par. Bruno, e aquilo que eu tenho só um? A Bíblia fala quando 2 pessoas se casam, se tornam uma só. Então aquilo que você tinha um, você passa a ter 2 corações. Não é assim? Você passa a ter 2. Aquilo que você tinha uma mente, você passa a ter 2 agora. 2 mentes. Ou seja, um casal passa a ficar mais poderoso. Ou como é que é uma coisa fantástica. Como eu queria ter entendido isso há quase 3 anos atrás. E não consegui entender, não consegui praticar, que é provocar o bem-estar, investir mais num casamento. As pessoas que estão entrando agora, mas irmão Bruno, é possível reparar um casamento? É possível reparar um casamento quando ele foi construído no Senhor. Ou quando a pessoa não é cristã, não sabe da verdade. Agora, quem sabe da verdade, pega a Bíblia aí. Você vai pegar a Bíblia. Davi, quando deita lá com a Betseba lá e vem um filho, um fruto daquele casamento, daquele erro, o filho morre. Porque Deus, ele está em princípios. Entende? Então entenda, a sua pessoa, aquela pessoa que foi endereçada para você, ela está em algum local. Tenha paciência de esperar no Senhor. E você que está casado no Senhor, se firme em Deus. Se firme em Deus. Então, uma irmã Denise colocou aqui, que o casamento dela foi destruído por traição. Está com um amante hoje. Eu vou falar algo para você, irmã Denise, que é algo muito sério. É algo que vai contra os sentimentos humanos, tá? Irmã Denise, já que você escreveu aqui, eu posso falar. Se o seu casamento foi feito no Senhor, ok? No Senhor. Tem N pessoas aí, exemplos de pessoas que conseguem vencer a traição. Irmão Bruno, eu não consigo, eu não estou falando que você está errado. É poder de decisão. É decisão, gente. Tem gente que supera coisas que eu não conseguiria superar. Entende? Tem pessoas que são estrupadas e superam o estrupo e montam um grupo de mulheres que foram estrupadas para tratar. Tem pessoas, tem mães que seus filhos são mortos. Elas vão lá e perdoam quem matou. É algo extraordinário. Mas tem pessoas, Deus sempre vai colocar pessoas com belos exemplos para falar que é possível. Mas, irmão Bruno, por que você não reconstrói seu casamento? Porque meu casamento não foi feito no Senhor. E foi uma coisa consciente. Tudo que não é feito em Deus, Deus ele não vai mudar o princípio dele. Não vai mudar. Tanto que em nenhum momento aqui eu falei mal da minha ex-mulher. Zero. Falando de mim. Estou encorajando você aqui nessa live. Precisa ter alguém
para assumir, precisa ter o primeiro. Então eu quero ser o primeiro aqui nessa live e falar dos meus erros como uma pessoa que não conseguiu dirigir o seu casamento. Falar dos meus erros, que você analise os seus erros. Entenda, quando você analisa o seu erro, você dá vazão para Deus chegar e tratar. É isso aí, irmã Denise. Esperem no Senhor. É muito importante, gente, ela está colocando aqui, ó, a vida dela. E assim, entendo, assim como é uma internet, e esse tema causa bastante dor, a gente tem que ter o carinho de orar um pelo outro. Eu não estou aqui sentenciando você não, tá, irmã Denise? Por favor, não estou sentenciando. O que eu estou falando é que a Bíblia, ela sempre vai chegar e nos colocar a se analisar. Deus muda corações, Deus restaura tudo, gente. Você sabia? Que é isso, irmão Bruno? Gente, Deus usa um monte de ferramentas nessa terra para tratar a gente. Entende? Para tratar a gente, para chegar e reconstruir o nosso eu. Eu não posso falar dos meus irmãos que estão aqui. Eu não posso falar dos erros dos meus irmãos. Eu posso falar dos meus erros. Eu tenho liberdade, autonomia, autoridade para falar de mim. Não tem nenhuma regra que me impeça de falar de mim. Olha que coisa bacana. Mas se cada um olhar para si, e pedir discernimento a Deus, vai conseguir ver coisas que colaboraram para alguma destruição em alguma área da sua vida. Já que o tema hoje é casamento, e eu falo de mim aqui, que eu causei muitas coisas, muitos embaraços. Quero frisar aqui, meu casamento não acabou por conta de prostituição, traição, nada disso. Antes fosse, seria mais fácil, tá, gente? Até respeito você, tá, irmã Denise? Mas uma traição para mim é muito mais fácil, porque uma traição só envolve carne. Só envolve desejo. Entendeu? Agora, quando há uma série de comportamentos que causam feridas, coisas, palavras, tem certas palavras que batem no coração do ser humano. A Bíblia fala que a língua, ela destrói uma cidade forte, quando ela é mal colocada. Certas palavras que não conseguem mais retirar do coração, em que exige muito tempo para se reconstruir. Isso é a minha opinião, tá? Uma traição, quando só envolve mesmo desejo, porque na maioria das vezes é isso. Traição é desejo. Desejo. Algo que não vigiou, um desejo, uma cegueira espiritual. Eu estou aqui levando você a descortinar. Tenha a coragem de separar o desejo do sentimento. Desejo, sentimento e aliança, ok? Não estou defendendo a traição. Deixa uma coisa bem clara. Não estou defendendo a traição. Mas, no meu conceito, uma traição que só envolve carne, ela é mais fácil de se reconstruir com palavras, com comportamentos. Entende? É isso que eu estou falando. Certas palavras, quando você libera no seu cônjuge, às vezes é difícil de dissipar ela, porque ela vai para a alma. Ela vai para a alma. Às vezes, tá? Eu ouço, o que eu ouço, tá? Não sei se é verdade. Alguns amigos falando, não, eu traí minha esposa porque ela não era presente. Eu traí meu esposo. Tem também a mulher que trai, o homem que trai. Traí meu esposo porque não me dava atenção. A traição, para mim, a traição carnal, que vai se relacionar com outra pessoa, isso é uma opinião minha, tá? Não colocando como regra, é uma falha que aconteceu entre os dois, que não houve vigilância na questão de um ou outro se completar. Não houve vigilância. Você vê hoje, é tão forte que eu vou falar com vocês aqui, pessoas que têm o hábito de deixar sua casa cheia de amigos. Cara, casa, blinda sua casa. Casa é para você, seu esposo e os seus filhos.
muito mal um parente, ok? Muito mal um parente. Você imagina, vou te colocar um cenário aqui. Um cenário. Dizem que mulher e homem é igual fogo e gasolina. E é verdade. Homem não tem que ter amiga, mulher. Não tem, gente. Essa é a minha opinião. Mulher não tem que ter um amigo homem. Você está casado. Porque no seu momento de fragilidade, pega, quando a gente está forte, a gente consegue chegar e evitar um monte de coisa. Mas e o momento da fragilidade em que a gente não pensa no casamento? Então casa é um ambiente sagrado. Casa, ele é da família. Casa não é para ficar um monte de gente. Ah, eu quero sair com um casal de amigos. Vai pro restaurante. Vá pro restaurante. Sua casa não. Segredos do seu casamento não. Errou nisso, irmão Bruno? Errei também. Errei. Fui falho, gente. Aqui é um tratar, ok? É um tratar. Então preste atenção nisso. Se você leva uma... Ah, Bruno, não, vai um amigo. Mulher e homem é fogo e gasolina. O desejo, ele não tem cabresto. O desejo não tem domínio. A Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Então, fugir da aparência do mal é tudo aquilo que pode me arrancar da minha aliança, do meu casamento. Se eu vou numa academia, estou colocando para vocês aqui, é o que eu faço hoje, tá? Sou solteiro, sozinho. Eu vou numa academia em que eu vou no horário que tem no máximo 5 velhinhas. É um horário que só vai velho. Eu vou naquele horário ali porque o meu objetivo da academia é exercitar o meu corpo. Então eu pego um horário que tem lá as pessoas que não vai me chamar a atenção e vou. Tem gente que é mais robusto, não, eu vou assim mesmo. É a sua vida. A minha eu trato assim. E olha que eu sou uma pessoa separada. Mas a Bíblia fala para a gente não se envolver em tentação. Para que eu vou num horário onde vai estar um monte de mulher lá e a mulherada hoje na academia bota aquela roupa mesmo rasgada e o homem também. Para que eu vou num horário? Para que eu não estou em busca de ninguém? E é um ambiente que eu não quero buscar ninguém. Então eu vou no horário em que tem lá as velhinhas lá, fico rindo com elas, me exercitando e fujo da aparência do mal, porque o meu objetivo é ir fazer o exercício. Se o exercício é o objetivo, a sua roupa vai estar decente e você vai no horário. Se tem aquele horário, poxa, é escolha, ok? Então você que está casado, proteja o seu casamento com o seu comportamento. Proteja. Claro, eu estou falando para pessoas aqui que estão em Cristo. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui ofendendo a ninguém, tá? É sua casa, sua regra, seu casamento, suas regras. Estou aqui reportando a Bíblia para a sua vida. A Bíblia para a sua vida. É questão que se você casou, você não quer separar. Lembre-se que eu falei lá atrás, casamento é uma locomotiva. Casamento ele leva sentimentos, leva pensamentos, casamento leva palavras, leva tudo dentro da locomotiva. Aí leva filhos, leva projetos, leva casa, leva profissões. Casamento leva isso tudo. Então a locomotiva ela tem que se permanecer no trilho para que todas essas demandas que tem o casamento venham chegar no destino que é Deus. Quando a locomotiva ela é mal governada, ela descarrilha. E todas essas coisas valiosas de um casamento se despencam. E quando uma locomotiva cai numa cidade populosa, além de despencar, ela destrói muita gente. Como assim, irmão Bruno? A gente pode destruir? Você acha mesmo que eu não destruí pessoas na minha separação? Pessoas que olham para mim, que olham para você como um espelho, como pessoas que, poxa, ele está lá na igreja, eu vou seguir ele. Você acha que pessoas não saíram da igreja? Quando eu me separei, saíram. Sou responsável por isso. Eu ouvi de uma pessoa uma vez, ela falou assim, Bruno, eu olhava para você e para sua esposa, eu via vocês como espelho, como pode?
A Bíblia fala que a gente é seguido por uma nuvem de testemunhas. Então, assim, olha a responsabilidade de um mau governo da minha parte, de pessoas ter saído do Evangelho. É forte, gente. Mas a gente precisa ser responsável. Eu, nesse momento, estou sendo responsável com a minha vida, com as minhas ações, a atitude de quase 3 anos atrás. E sabe o que Deus faz com a minha vida agora? Ele trabalha a meu favor, porque é bíblico. Nesse momento, eu estou me desafiando para que você não venha chegar e não venha cair nas mesmas armadilhas que eu caí da paixão. E quando passa a paixão, que vai passar. Gente, a paixão vai passar e vai ter que vir o amor que é do comportamento. O amor comportamental sempre vai lembrar da aliança. Lembra da aliança? Aí você não faz. Aliança, você não faz. A aliança, ela tem que ser lembrada a todo momento num casamento. Decida ser feliz no seu casamento. Casamento é uma parceria, é uma união, é uma construção, é uma evolução. Vai querer ser igual a mim? Tá um dia fazendo uma live, contando daquilo que não conseguiu governar? Sério mesmo? É bacana. Mas, gente, foram aí tempos tortuosos na minha vida, ok? Tortuosos. Acredito que com a outra parte também, tempos tortuosos, porque quando a gente separa, há um tempo de desmame. Você vai desmamar. Você que está habituado a acordar, ter sua família, e você decide chegar e se desprender daquilo dali. Eu louvo a Deus que no momento da minha separação eu não fui chegar e correr atrás de amigos. Eu fui me isolar. Fui me isolar dentro da minha empresa. Deus me isolou naquele local para me tratar. Deus me tratou naquele local com isolamento, sozinho, me recuperando emocionalmente, reconhecendo, parando, relembrando e parando de acusar a outra parte. Foi momentos de aprendizado, aonde eu achei bons pastores que coordenaram a minha vida, bons pastores que me subjugaram à verdade, bons pastores que me levaram na verdade, bons pastores que me fizeram reconstruir todas as minhas emoções, governar as emoções, reconstruir aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu não tinha que fazer. Precisamos de mentores em nossas vidas. Um mentor, um pastor sério, ele é algo ímpar em nossas vidas. É um divisor de água em nossas vidas. Quando a gente decide a se confrontar, a ser tratado, rapaz, você vai viver o melhor da sua vida. E a Bíblia, e as pessoas falam, nossa, eu não vou, a mulher, o homem, eu não vou me subjugar essa pessoa, mas a Bíblia é sobre isso. A Bíblia fala para a gente tornar o outro superior. Imagine você que é casado. Você fala assim, eu não vou fazer isso com ele porque ele não faz comigo. Alguém tem que ceder. Numa guerra, alguém tem que ceder, alguém tem que parar numa guerra. E quando alguém vence, numa guerra ninguém vence. Vê a Ucrânia aí, vê os países que estão guerreando. Alguém vai sair vencedor, basicamente. Mas quantas coisas perdem um ou outro? Numa guerra, não existe vencedor numa guerra. Não existe. Porque os dois países perdem. Numa guerra, no casamento, os dois perdem. Num casamento, não é só um que vai sair ganhando. Os dois vão perder num casamento aonde se encontra em guerra. Então por que você hoje não levanta a bandeira branca? Por que você hoje não exerce a mansidão? Você é homem, você é mulher. Tem que ter o primeiro. Tem que ter o primeiro para fazer como Cristo. Cristo se permitiu ser subjugado pela humanidade. Cristo foi para a cruz pela humanidade. Cristo pagou o preço que eu e você tinha que pagar. Cristo fez isso. E num casamento é importante a gente se diminuir também. Quando a gente se diminui, Deus cresce. E quando Deus cresce, Deus toma o controle.
Deus muda a mente do outro, Deus muda o coração do outro. Gente, é Deus que coloca valores em nossas vidas. Se hoje eu estou aqui podendo falar para você, é porque eu permiti ser tratado por Deus. Eu permiti ser tratado por Deus. Eu permiti ser orientado por Deus. Eu acho que é fácil vir aqui falar de erros meus? Não é fácil. Ainda mais na internet. Na internet nós queremos ser o sucesso. Na internet nós queremos ser a última Coca-Cola no deserto. A internet causa isso. Sensacionalismo. Mas eu não tenho compromisso com sensacionalismo. Eu não tenho tempo para sensacionalismo. Eu escolhi um tema mais difícil de falar na internet, que é a palavra de Deus. Se eu quisesse sucesso em live, eu montaria outra coisa. Coisa que as pessoas gostam. As pessoas gostam de muita porcaria hoje. Gostam de muita coisa para tirar a atenção delas. Gostam de muita coisa. As pessoas hoje gostam na internet de uma mulher com a roupa curta, mostrando a intimidade. Gostam de palavrão. As pessoas hoje gostam, numa live que eu colocasse aqui, falando contra o casamento. As pessoas gostam disso. As pessoas estão perdidas. Ah, que mulher é isso, que homem... As pessoas gostam disso. Gostam da confusão. Eu não tenho compromisso com confusão. Eu não tenho. Gente, tem público para a verdade. Tem público para a verdade. Então, quando eu falei, Deus, eu quero fazer uma live da verdade. Eu sei que é difícil atrair as pessoas para a verdade. Mas é Deus que tem esse compromisso com a verdade. Eu estou falando com a live aqui. E detalhe, eu sou um evangelista na casa do Senhor. Eu sou um dos responsáveis por propagar a palavra. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento. Graças a Deus, eu não preciso da audiência de uma live. Não estou falando, sendo contra quem usa live aqui para se sustentar. Não é isso. Eu falo de conteúdo. O meu compromisso aqui, por isso que eu coloquei lá, ó, operário do reino. Porque eu sou uma pessoa que opero segundo ao reino. Operário do reino. Estou a trabalho do reino de Deus. Por isso que o meu nome lá é operário do reino. Eu não tenho compromisso com as minhas vaidades. Eu não tenho. Se a live vai crescer, se vai ter curtida, comentário, se vão compartilhar. Eu não sei. Obrigado, irmão Francisco. Obrigado. Papai, Senhor te abençoe muito, meu amigo. Mas eu entendo o que o Senhor falou sobre eu estar pregando a palavra. Está sendo bom me ouvir, mas o Senhor está ouvindo Deus. Eu sou igualzinho o Senhor. Hoje eu estou de pé aqui e amanhã eu posso estar caído. Amanhã eu posso estar ouvindo os irmãos. Eu quero encorajar vocês também. Não é fácil. Não é fácil estar aqui de segunda a sexta trazendo uma palavra. Se fosse trazer qualquer coisa, seria fácil. Trazer algo engraçado seria fácil, porque tudo aquilo que não é da Bíblia causa distração para a gente. Tudo que não é da Bíblia causa comichão no nosso ouvido. Mas o que é da Bíblia? Você acha que eu não passo grandes desafios espirituais para estar todo dia aqui trazendo uma palavra? Na maioria das vezes, gente, confesso a vocês, eu não estou bem. Acredita nisso? Não estou bem. Não estou bem. Mas é decisão. É decisão. Eu não tenho um compromisso com as minhas emoções. Hoje também, hoje foi um dia eu orando a Deus. Eu falei, Deus, ontem, Pai, o que eu vou pregar amanhã na live? O que eu vou falar? O que eu vou pregar? Eu dormi ontem sem a palavra. Acredite os irmãos se quiserem ou não. Até porque, assim, como não vai ser Deus numa pessoa que está falando dela mesma? Entende? É forte. Você teria coragem de impedir aqui a janelinha falar do seu erro? Falar daquilo que você tem vergonha? Não é fácil, né, gente? E hoje de manhã o Papai do Céu falou, ó, fala sobre casamento. Eu falei, que isso, Deus? Fala sobre casamento, meu servo. Fala sobre casamento. Tem
uma pessoa que precisa ouvir. Eu falei, Pai, se tiver uma pessoa que precisa ouvir parte dos meus erros, parte do que eu cometi, uma pessoa que precisa ouvir a palavra para que ela não venha estar no estado que eu estou, já vai valer a pena. Só me dá coragem e robustez para falar de mim, Pai. Foi isso que eu pedi a Deus hoje de manhã, e orando ao Papai do Céu, para falar sobre a minha vida. Tem muita coisa que a gente poderia tirar essa semana para falar de família, erros que eu cometi com meus filhos, que vai te ajudar demais também. Caramba, meus filhos são pequenos. Eu tenho tenho uma filhinha de 5 anos. Essa eu não errei, não. Essa o Papai do Céu me deu a oportunidade de consertar. Mas tenho filhos de 13, filhos de 9 anos. Tenho uma filha de 21 anos, já casou. Entende? Então, assim, tem muita coisa bacana em que o amigo de vocês aqui errou, mas graças a Deus. E hoje, irmão Bruno, eu venho consertando todos os dias. Todos os dias eu venho ali na minha demanda ali, consertando, reparando, pedindo a Deus para arrancar da mente deles ações que eu tive lá atrás, porque eu creio que Papai do Céu, ele conserta quando a gente está bem intencionado. E a proposta é essa, a proposta é ajudar os meus irmãos. E para terminar essa live, gente, se você hoje se encontra com seu cônjuge aí, seu casamento, se ele está estourado, sempre lembre que eu falei aqui, a vida ela é binária. Quem aí não sabe o que é binário, é 2, par. A Bíblia ela é unidade, a vida é unidade. Então o casamento é unidade. Casamento é se unir, e unir forças, unir para conquistar. Conquistar o quê? Todas as coisas que está atrelado a um casamento. Conquistar uma parceira, um parceiro bacana para a vida, para ter uma boa velhice, conquistar bons filhos para perpetuar aí o sobrenome da família, conquistar também seus sonhos dessa terra, as coisas da terra, conquistar seu posicionamento espiritual, sua posição com Deus. Isso é muito importante, obter essas conquistas. Nunca esqueça que eu falei, casamento é uma locomotiva. É uma locomotiva que ela tanto destrói como constrói. Toda locomotiva ela foi criada para construir. Toda locomotiva ela foi criada para levar mantimentos, levar materiais de construção. Ela leva em larga escala. Mas se ela descarrilhar em uma cidade populosa ou não populosa, ela derrama tudo aquilo que seria feito para construir. Ela destrói. Ela não constrói. Então não seja essa locomotiva que destrói. Seja a locomotiva que constrói. Seja um exemplo. Seja vida para as pessoas. Seja vida para seus irmãos na igreja. Tenham coragem de absorver os seus erros. Absorver não no sentido de culpa. Culpa é do diabo. Não leve culpa para a sua vida jamais. Culpa é prisão. Leve responsabilidade. Responsabilidade é mudança. Responsabilidade é ferramenta na mão do Senhor para sarar a sua vida e para sarar a vida daquela pessoa que está ao seu redor ou próximo de você. Eu vou estar orando e, se o Papai do Céu permitir, vamos essa semana ficar aí. Obrigado, irmã Santana. Deus te abençoe. Vamos ficar essa semana, vamos falar de família essa semana. Eu vou separar outros estudos para falar de família amanhã até sexta-feira. Vamos levar aí a semana da família, que envolve família, envolve casamento, envolve sua área profissional, envolve sua área ministerial. Vamos trabalhar em cima disso essa semana. E você aí, você que entrou agora, nosso tema foi casamento, tá? Gente, eu tenho disponibilizado as lives inteiras lá no YouTube, e quem quiser aí pegar o link aí, só me chamar no direct lá, que eu dou o link para vocês.
coloca essas lives lá, porque às vezes as pessoas entram aqui, trabalham, né? Poxa, só pega um pedacinho, tem que trabalhar. Poxa, como é que terminou a live? Então no YouTube você vai conseguir ver a nossa live completa, que eu tenho percebido que as lives têm sido muito construtivas, tá? Principalmente para mim. Você vai rir, mas tem momentos que eu faço uma live aqui muito triste mesmo, e quando eu acabo essa live eu me encontro feliz, porque a Bíblia fala que primeiro a palavra trata o portador, trata quem está ministrando. Hoje é um dia desse, eu acordei hoje, eu falei, Deus, e estou acabando essa live aqui, reconstruído, revigorado. Hoje vou até lá pregar numa igreja lá em Anchieta, lá, fui convidado para pregar, e com certeza saio dessa live mais reconstruído, mais fortalecido, para levar uma palavra de bênção lá para aquele povo de... Não, Anchieta não, de Marechal Hermes, lá de Marechal Hermes, lá, levar uma palavra, porque a vida é sobre isso. A vida é a gente ser ponte para outra pessoa. Quando você errar, seja ponte para avisar. É como você estava numa trilha, como eu falei. Se você está numa trilha andando, se você está à frente, quem está à frente sempre está propício a errar. Errou. Gente, eu pisei no buraco aqui, tem um buraco aqui. Avisa, como eu estou te avisando. Proteja o seu casamento. Não leve pessoas para dentro da sua casa. Seu casamento é a sua joia. Seu casamento é a aliança que você tem com o ser humano e a aliança que você integrou com Deus. Proteja seu casamento. Não converse com pessoas que não têm autoridade, autonomia para direcionar a sua vida. Busque seu pastor, busque seu líder espiritual para compartilhar, para te ajudar a você colocar sua locomotiva nos trilhos. Seu casamento, não permita você estar em ambientes que são desfavoráveis para o seu casamento. Não permita até amizade que são desfavoráveis para o seu casamento. Se tem pessoas te aconselhando a se separar, não faça isso. Deus, vá orar ao Senhor. Deus sabe o melhor para a sua vida. Deus sabe, nunca bote um ponto final antes de consultar a Deus. Nunca bote um ponto final antes de falar com Deus. Não use a sua língua para matar o seu cônjuge. Não use a sua língua para ferir ninguém. A sua casa é um pedacinho do céu. Por isso que a Bíblia fala, a sua casa, entre no seu quarto secreto. A sua casa é um pedacinho do céu. A Bíblia vai falar tão forte que a cama, a Bíblia fala, eu vou trazer isso para vocês, a cama é como se fosse um altar, que lá o casal chega, tem a sua relação sexual lá, e para a Bíblia o sexo é sagrado, é porque a gente passa a deturpar tudo, mas sexo é sagrado. Sexo, entendem o que eu vou falar com vocês, sexo é o único momento da vida do ser humano, ele esquece de tudo. No sexo ele esquece de tudo. Tudo! Você vê mendigos praticando, moradores de ruas praticando sexo. Ele esquece de tudo. É algo sagrado. Sexo é sagrado. Quando ele é feito dentro dos moldes do Senhor, é algo muito sagrado. É algo que Deus, ele está aprovando tudo que é feito em Deus. Então até isso não venha deturpar sua vida sexual com seu cônjuge. É um momento bacana, é um momento bom, é um momento único, é um momento em que você deve chegar a guardar isso em Deus. Não fale da sua vida sexual para ninguém, não fale, é um momento seu, do seu esposo e de Deus. Não abra essa particularidade para ninguém. Se tem alguma coisa de errado, trate você, seu cônjuge e Deus. Obrigado, irmã Sueli, Deus te abençoe. Trate, não se permita isso. Os casamentos estão se quebrando, as locomotivas que são o casamento estão descarrilhando, porque estamos ferindo princípios. Ferindo, eu duvido. Chega na sua casa hoje, o seu trabalho, abençoa a sua casa. Não saia nada de maldição da sua boca. Não saia nada de maldição da sua boca. Com certeza, você não vai participar das mesmas dores que eu participei há uns anos atrás, na minha vida, na minha ruptura do meu casamento. E você que está separado aí, igual a mim, permaneça no Senhor.
Se permaneça. Quem está separado, quem teve um casamento que não foi do Senhor, está separado, se preserve, espere no Senhor. Não fique andando por vista, nem pelo que ouve, não. Não fica, não. Fuja dos ambientes que pode levar você para mais um relacionamento mal sucedido. Vai se tratar em Deus, vai se curar em Deus. Pare de falar mal da pessoa que você estava. Fale de você. Faça igual a mim aqui. Fala de você. A hora que você tiver coragem de falar de você, você vai estar pronto, propício para assumir um novo relacionamento. Um relacionamento abençoado na sua vida. Quando a gente se permite olhar para a gente e não para o nosso cônjuge, não para a pessoa que a gente se separou, Deus está falando, eu vou dar oportunidade a você, de você ser feliz nessa área que você não conseguiu governar. Então, se mantenha firme. Mais uma vez, as pessoas que entraram aqui agora, quiser ouvir essa live, ela vai estar lá no YouTube lá. Pode me chamar no direct, que eu coloco o link lá dessa mensagem. Eu vou estar orando a Deus hoje. Se Deus falar no meu coração, aí a gente volta a falar de família. Porque que eu quero pontuar esse ponto da família. Tem coisas que eu errei com meus filhos, que vai ser muito bacana vocês ouvir, você pai, você mãe que está errando com o filho aí. Vai ser algo extraordinário para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque é algo desastroso na vida de uma criança, quando um pai ou uma mãe passa a agir, passa a ter comportamentos que não estão em conformidade com os princípios do reino. E hoje, irmão Bruno, você é um bom pai? Rapaz, estou no caminho. Tem muita coisa para consertar ainda. Se perguntar meus filhos, eles vão falar que eu sou um pai bom, mas tem muita coisa ainda para consertar, porque eles são crianças, eu sou adulto, eu sei aquilo que eu preciso consertar ainda na minha paternidade, para chegar e conseguir ser um bom líder para meus filhos. Se Deus abençoar, permitir, amanhã nós vamos falar de paternidade. Vai ser uma coisa muito fantástica, vai ser algo extraordinário, porque você vai voltar lá na tua paternidade, seu pai, sua mãe, como é que você foi criado. E a gente acaba trazendo memórias afetivas aí, transtornos, acabamos trazendo coisas lá de trás lá. Eu vou trabalhar em cima de 4 gerações nessa questão de paternidade. Abraão, Isaac, Jacó e o nosso amigo grande José, que conseguiu romper com todas as maldições familiares. Ele arrebentou. Amanhã eu estou de volta aqui, gente, às 7h30 da manhã. Eu continuo orando por vocês, cada um que coloca lá na live lá seu pedido de oração. Quem entrou agora, coloque lá. O Espírito Santo, Deus é testemunha. Eu tenho o maior carinho de chegar e eu oro diariamente por vocês. Oro pelos pedidos que colocam lá. Sempre peço, não precisam entrar a fundo, não precisam falar suas particularidades. Irmão Bruno, ore pelo meu casamento, porque eu não estou aqui também para ser maldição na sua vida. Eu quero ser bênção para você, entenda? E também você que queira falar um testemunho seu aqui, você que canta aí na igreja, irmão Bruno, eu queria cantar um louvor na live lá. Gente, vamos fazer desse espaço um espaço de aprendizado, um espaço que a gente tem a decisão de compartilhar os nossos erros e também os nossos acertos. Por que não? Compartilhar os nossos bons exemplos. E você também aí, irmão Bruno, eu queria falar algo que eu estou passando aqui na live, aqui, algo que eu superei, testemunho. Abre a janelinha na live aqui, bota aqui, irmão Bruno, queria falar. Me chama aqui, com certeza você também vai nos ajudar, porque eu também preciso ser ministrado. Preciso. Você que é pregador, quer pregar, vem pregar na live aqui. Quero ouvir também uma boa palavra. Quero ouvir algo da parte de Deus. Quero ouvir algo da parte de Deus. Se Ele quer te usar, por que não te ouvir? Então esse espaço aqui não é um espaço de uma boca e um monte de ouvido. Eu sempre falo isso aqui na live. Amém, gente? Papai do Céu vai abençoar vocês fortemente. E como é de costume, a gente inicia com oração e termina essa live com oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai,
por esse desafio, mais um desafio concluído, que foi falar da minha pessoa, falar daquilo que eu não consegui governar há quase 3 anos atrás, Senhor. Eu espero de verdade que tenha descortinado coisas na mente das pessoas, que tenha encorajado as pessoas a sair um pouco do seu pedestal, que tenha encorajado as pessoas a se enfrentarem, se curarem, Senhor Deus. Senhor, somente está abençoando meus irmãos, abençoe aqueles que entraram, aqueles que saíram, aqueles que permaneceram. Cuida de cada um pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Abençoe as famílias aqui representadas, abençoe os casamentos representados, abençoe aquele ou aquela que está afastada do Evangelho, somente está fortalecendo, Pai, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoe também a minha vida, me fortaleça, Pai, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá temor e tremor, para que eu consiga, Pai, me manter firme, ó Pai, e pronunciar a verdade, que é a sua palavra aqui nessa live. Abençoe também meus irmãos, abençoe aquele ou aquela que precisa de um emprego, ó Pai. Abre essa porta, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que venham aqui a acontecer testemunho de pessoas que falaram: irmão Bruno, consegui organizar meu casamento, consegui organizar minha família. Pai, abençoa pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Cuida, guarda, zela, Pai, de cada um. Abençoa nosso dia de segunda-feira. Eu repreendo, ó Pai, com a autoridade que me foi dada pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo todas as armadilhas, todos os planos que o inimigo, Pai, tentou, orquestrou, Pai, essa madrugada, todos os corações que ele separou, ó Pai, para usar contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus. Todos os planos, ó Pai, que ele arquitetou nessa madrugada, Pai, para atrapalhar nosso dia de segunda-feira, eu decreto a falência, Satanás, nos seus planos, pelo poder do nome de Jesus. Pai, que a nossa segunda-feira ela venha a ser orquestrada, Pai, que a nossa segunda-feira venha a ser dirigida pelo Senhor. O que acontecer, Pai, nós estamos entregando esse espaço dessa segunda-feira nas tuas santas mãos, ó Pai. O que acontecer, seja bom para a gente, Pai, vai ser alívio para a nossa alma. Se for ruim, vai ser o ensinamento do Senhor, nos dá robustez, nos dá fé, nos dá resiliência, Pai, para que a gente venha conseguir aprender, ó Pai, com as intempéries, ó Pai, desse dia de segunda-feira, Senhor Deus, que eu te peço, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, fica na paz, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho aqui de entrar nessa live, de estar aqui participando da palavra de Deus comigo. A gente acaba ficando mais forte, ficamos melhor também uns com os outros. A gente acaba se achegando mais próximos de Papai do Céu. Tenha uma segunda-feira abençoada. Amanhã, às 7h30 da manhã, eu estarei aqui. Você que conhece alguém aí, alguém que esteja precisando, alguém que esteja aí desafortunado aí, esteja longe da presença de Deus, convide ele amanhã. Vamos participar amanhã junto dessa live aqui, crescer na graça e no conhecimento. Seja um evangelizador, irmão Bruno. Eu não sei pregar. Traga para esse ambiente aqui e juntos em Deus, nós vamos conseguir levar a palavra para essa pessoa que precisa, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe vocês. Fica na paz.